Você se lembra quando o Ministério da Saúde afirmou que não divulgaria mais os dados sobre a Covid-19? Não seriam mais divulgados os dados de óbitos, não seriam mais divulgados casos de pessoas curadas da Covid-19 e tampouco de novos casos. E você se lembra que houve uma gritaria generalizada? A sociedade, a imprensa, os meios de comunicação de forma geral, os órgãos de classe, principalmente os científicos e médicos, ficaram horrorizados com aquela decisão e a pressão fez com que o Ministério da Saúde voltasse atrás e mantivesse a divulgação dos dados. Inclusive, um consórcio de empresas de comunicação foi formado para que houvesse uma contagem independente desses casos vinculados à Covid-19. Agora, por que tudo isso foi tão importante e por que esse fato de não querer mais divulgar os dados gerou tanta gritaria? Nesse vídeo nós vamos falar sobre gestão por indicadores e eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é importante ter dados na execução de políticas públicas no campo da política. Vamos lá? Eu vou contar para você 3 histórias. Uma delas eu citei ali no começo, que foi a questão da decisão do Ministério da Saúde de não divulgar mais os dados relativos à questão da Covid-19. E o Ministério da Saúde teve que voltar atrás porque a pressão foi muito grande para que ele pudesse divulgar esses dados. Agora, antes de eu contar as outras 2 histórias e falar para vocês por que dados, números são tão importantes na política, eu vou pedir para você deixar o seu like, óbvio, se você gostar desse vídeo, mas principalmente para você se inscrever no canal. Se inscrever no canal, divulgar, comentar, participar e me ajudar a fazer o melhor em termos de informações políticas e formação política para vocês, tá bem? Bom, o outro caso, imaginem o seguinte, esse é um caso real, tá bem? Interior, uma cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade bastante rica e que investiu por muitos anos em educação pública. E essa cidade tem indicadores muito bons. Ou seja, ela está bem ranqueada numa lista das melhores cidades de educação do país. Só que ela estava nessa lista e o prefeito sabia que ela poderia galgar novos postos, ela poderia subir mais ainda no ranking, dado a quantidade de investimentos, professores bem pagos, salas de aulas estruturadas. E em determinado momento o município parou num certo patamar e não conseguia mais avançar. E o prefeito não sabia mais o que fazer com aquilo. Uma outra história interessante aconteceu no estado de Alagoas. Lá em Alagoas existia uma decisão de investimento também no campo da educação e a Secretaria de Educação estava preocupada em usar os recursos que possuía da melhor forma possível. Então existia uma grande discussão, onde que nós vamos investir esse dinheiro para o próximo ano, no orçamento do próximo ano? Então um grupo dizia assim, temos que construir mais salas de aula, temos que pagar melhor os professores. O outro grupo dizia, temos que construir quadras poliesportivas e assim cada grupo ou cada pessoa integrante daquela gestão opinava de uma maneira diferente. Mas eram tantas opiniões diferentes que a secretaria precisaria de adotar um rumo único, né? Um caminho e uma estratégia muito bem montada para que o uso daquele recurso fosse feito da melhor forma possível. Aí eu pergunto para vocês, o que é a história de Alagoas, da cidade do interior de São Paulo e do Ministério da Saúde com a Covid-19 tem em comum? Todas elas têm em comum a questão dos indicadores, da gestão por indicadores. E esse vídeo vai tratar disso. Eu quero mostrar para vocês como na política, na gestão pública, os números são muito importantes. Vamos pensar então primeiro o que é fazer a gestão, né? Fazer gestão
é cuidar bem do seu negócio, administrar bem e adequadamente um determinado projeto ou, como eu disse, um determinado negócio. Isso serve também para o campo da política e, obviamente, das políticas públicas. Se você faz uma boa gestão, é que você administra bem a sua secretaria ou o seu governo, a sua cidade, ou o seu estado ou o país de uma forma mais ampla. Certamente as características são diferentes quando você faz a gestão numa secretaria, por exemplo, de cultura ou de educação, é diferente da gestão que você faz de um país ou de um estado. O nível de complexidade vai, obviamente, aumentando. Mas todas elas, fazer boa gestão é cuidar adequadamente do negócio, tá certo? Bom, e então, como é que você faz uma boa gestão? A boa gestão, ela é feita de maneiras diferentes, porque dependem de cada realidade, de cada estratégia, mas tem uma coisa muito comum entre elas. A boa gestão é feita com números, com indicadores. Por que nos nossos 3 exemplos, nas nossas 3 histórias, os indicadores foram essenciais para o desfecho de cada uma delas? O desfecho você não conhece ainda, mas eu vou contar. Porque no caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, como é que um governador do estado, um prefeito municipal vai poder tomar uma decisão se ele reabre o comércio, se ele fecha, o que ele abre, o que ele fecha, se ele tem a necessidade de investir mais em um leito hospitalar, um leito de UTI, um hospital de campanha. Tudo isso, todas essas decisões são dadas pelos números, são fornecidas pelos números, por esses indicadores. E o que são indicadores? Indicadores são informações apresentadas num formato, por exemplo, em números ou em percentuais, que servem para indicar de forma simples o resultado de uma ação, de uma operação, o resultado de algum acontecimento. Então o indicador serve para isso, ele é uma representação numérica de algum aspecto da gestão. Isso serve para gestão pública e gestão privada, né? É muito comum dizer que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Só que também é muito comum entender que para você trilhar o seu caminho, se você tem uma determinada meta, os indicadores é que vão ajudá-lo a perseguir aquela meta. Isso serve para setor público e privado. Então, quando o Ministério da Saúde disse não vou divulgar mais, você imagina que os demais gestores, eles passam a navegar no escuro, né? A caminhar no escuro. Sem dados, você não sabe para onde ir. O que aconteceu no município do interior do estado de São Paulo, que eu estava comentando com vocês? O prefeito descobriu que a cidade não caminhava mais, não subia mais no ranking, porque existia um grupo específico de alunos que estavam sob as mesmas condições dos demais, ou seja, na mesma sala de aula, com os mesmos professores, com a mesma metodologia, e que esses alunos não conseguiam superar as suas notas, melhorar as suas notas. E era esse grupo específico que impedia que o município subisse mais nos rankings de qualidade. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cuidar desse grupo, fazer esse grupo performar melhor. E como é que ele foi fazer isso? Ele foi estudar. Aplicou uma pesquisa junto a esse grupo e entendeu inicialmente que esses meninos, essas crianças, tinham as mesmas características das outras. Então precisava ir um pouco mais fundo no estudo. E então ele contratou um estudo para pesquisar a família, o ambiente em que viviam. E os indicadores que eles alcançavam foram muito importantes, foram determinantes para a execução de uma nova política pública focada nesse grupo. Porque descobriu-se que esse grupo específico de alunos que não performavam melhor,
apesar de estarem nas mesmas condições dos demais, que performavam bem, tinham boas notas, eles tinham algumas características em comum. Então eram famílias desestruturadas, a maior parte deles eram criados por avós e existia uma questão social bastante vinculante com o problema de pobreza dessas crianças. E então esse prefeito, o que ele fez? Criou uma política pública de assistência específica para elas, fez com que avós e responsáveis pudessem interagir melhor com as escolas, com os professores. De certa forma, ele qualificou esses pais, levou a questão da importância da educação para dentro da casa desses alunos e pouco tempo depois, 2 anos depois, ele conseguiu melhorar o seu posicionamento no ranking. E, finalmente, o caso de Alagoas. O que foi feito? Também um levantamento de indicadores, de pesquisas, para dizer o que poderia, que tipo de ações seriam mais efetivas para melhorar a qualidade com aquele recurso que eles tinham. Porque é o clássico da economia, né? Existem necessidades infinitas para recursos finitos, ou seja, tem muita coisa para ser feita, só que o dinheiro não dá para fazer tudo. Então você precisa de bons indicadores para determinar o que vai ser feito da melhor forma possível. Então ali em Alagoas descobriu-se que a performance dos alunos, as notas dos alunos, a frequência dos alunos melhorava naquelas escolas que possuíam uma cultura de paz. O que é isso? Uma convivência harmoniosa entre alunos, professores, pais e comunidade. Escolas com grau maior de violência, elas tendiam, né, naquele cenário, a fazer com que atrapalhar o desenvolvimento dos alunos, ou seja, não permitia que os alunos tivessem notas melhores, estudassem de uma forma melhor. Então, ao invés de construir quadras ou investir muito dinheiro só em ar-condicionados, em equipamentos, ou mesmo em salário, foi uma parte grande destinada a treinamento e qualificação de professores focados na cultura da paz. Foi investido num conjunto de atividades e ações lúdicas e pedagógicas para pacificar e harmonizar as relações. E os resultados também apareceram, né? Então, o que nós temos aqui? Na política, nós temos uma necessidade ou um problema, né? Aí, deste problema, você cria um plano. Deste plano, você cria uma meta. A minha meta é melhorar a minha performance no ranking. A meta, você cria uma ação e depois você vai medir, depois de algum tempo você vai medir a sua ação para saber se ela está correta ou não. Você mede como? Você traduz essa medição como? Por meio dos indicadores de gestão pública, tá bem? Depois de medir, você diz se está indo bem, se não está indo bem, e você toma as suas decisões, né? Isso se chama gestão por indicadores. Então, na política, os números, eles são muito importantes. E o que eu quero deixar no final desse vídeo para vocês? Para que vocês passem a ler notícias, escutar notícias e, quando for discutir sobre política, sempre tentar buscar os números. E números, obviamente, não manipulados, né? Números bons, de boas fontes. Eu vou deixar lá no Instagram algumas fontes boas para vocês, fontes primordiais para vocês encontrarem números e indicadores, só por uma curiosidade, porque esse exercício vocês mesmos farão, tá certo? Números e política, portanto, têm total relação, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e nós vamos aqui continuar na nossa balada política, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discutir e eu espero que vocês estejam comigo no próximo vídeo também, tá bom? Obrigado, um abraço, até!